você é? Ou a dúvida sobre o seu ser ainda permeia em sua mente? Aqui na Escola Comando da Luz, você irá desvendar seu Cristo interno e descobrir o ser divino que habita em ti. E ainda participará de uma egrégora que lhe irá trazer ferramentas e materiais para o desenvolvimento da sua espiritualidade. Faça parte desse movimento e se inscreva na Escola Comando da Luz. Saudações, amados seres de luz, saudações, seres divinos, hoje para mais uma live, num dia diferente dessa vez, hoje numa quinta-feira. Normalmente eu faço a live de sexta, mas hoje eu vim aqui nessa quinta devido ao fato de que essa semana não tem aula da escola, e então amanhã vai ser a live do Odete, e hoje eu vou fazer essa live aqui com vocês. Hoje vim apresentar um tema muito bacana, muito diferente, foi pedido por algumas pessoas, que é do mestre Confúcio e o mestre Lanto. Logo mais vou responder para vocês por que eu fiz dos dois juntos, né? Então, saudações a todos, é uma honra estar aqui com vocês mais uma live. Fazia tempo que eu não fazia live, né? Desde semana passada. Eu gosto muito de interagir, estar aqui com vocês e vibrar todo esse amor junto com cada um que está aqui. Então, gratidão por estarem presentes na live, é uma honra imensa. E, como eu disse hoje, com mais um episódio da nossa série Entendendo a Espiritualidade, entendendo um pouco dos mestres, entendendo da função dos mestres, função dos raios. Então, como vocês podem estar observando, eu estou terminando a sequência dos 7 raios principais, só vai faltar o raio Rubi, que eu vou fazer provavelmente na semana que vem, e daí depois eu vou mudar um pouco a análise e daí vou fazer dos outros Chohans dos raios, né? Então, como inicialmente eu fiz da Portia, agora farei no futuro do Saint Germain e assim sucessivamente. Gostaria de agradecer a cada um de vocês pela presença e explicar para quem está chegando agora, caiu de paraquedas aqui no Comando da Luz. Essa é uma série que eu tenho explicando um pouquinho para vocês a questão dos mestres, explicando um pouquinho para vocês como é que funciona essa questão da espiritualidade no geral, como que a gente pode trabalhar, qual a função de cada um dos mestres, e com isso vocês podem aprender, se inteirar e estar cada vez mais perto desses seres de luz que trabalham conosco, não acima de nós, nem abaixo de nós, mas conosco, auxiliando cada um dos processos energéticos. Isso é uma honra imensa, é uma honra divina, e eu estou grato por cada um. Se tu chegou de agora, tu não sabe o que são os raios, não sabe o que são os mestres, só se interessou pelo Lanto e pelo Confúcio, eu recomendo cada um de vocês acessarem os 10 minutos iniciais da primeira live dessa série, que está no canal. Então acessem o canal aí embaixo, rolem para baixo ali na página inicial, vocês vão ver uma playlist chamada Entendendo a Espiritualidade. Nessa playlist vai ter certinho para vocês a primeira live, que é a live da Portia, e nos 10 minutos iniciais eu explico o que são os raios, o que são os mestres e tudo mais, tudo bem? Então, gratidão a todos, gratidão a Léa, a Nath, a Wellison, a Sandra, é uma honra estar aqui com vocês. E essa semana foi uma semana bem diferente. No domingo nós tivemos a super live do Halloween, e agora nesse próximo domingo nós teremos mais uma live de Halloween, e garanto que vai ser muito interessante, vai ser muito diferente, porque essa super live sempre traz uma energia muito bacana. Eu sempre gosto dessas super lives, então se tu tá chegando aqui num futuro que já passou essa super live, volta lá, confere super live do amor, e eu acho muito, muito bacana mesmo, porque ela acaba nos trazendo a egrégora do Comando da Luz reunida, tanto dos seres, tanto de vocês que estão acessando pelo chat, quanto das pessoas que estão fazendo essa live. Então vai ser muito bacana, vai ser de muita egrégora, vai ter o Davi, vai ter a Naná, vai ter a Lu, vai ter a Odete, todo mundo que faz um trabalho especial. Deixa eu até pegar aqui o banner para vocês verem. Então esse é o banner, vai ser uma live muito especial, eu vou estar lá, inclusive, olha só, e vai ser muito especial porque é isso que é. O que o Comando da Luz quer trazer para cada um de vocês? Essa vibração do amor, essa vibração da paz, essa vibração da essência. É isso que nós queremos trazer para vocês. Entender que existem várias formas de nós avançarmos na espiritualidade, mas dentro do amor nós temos o avanço a partir do ser crístico dentro de nós, do ser divino dentro de nós. E é isso que o divino quer esse trabalho com amor. Nós devemos amar, não devemos julgar, e isso é talvez
um dos passos mais complicados para o ser humano, mas, da mesma forma, um dos mais satisfatórios quando nós alcançamos a ascensão. Então, vamos trabalhar isso, participem no domingo, e também um recadinho muito importante, que eu vou dar algumas vezes na live, a pedido do próprio Sananda, o curso da canalização da mesa crística. Se vocês trabalham com a espiritualidade, se vocês, enfim, vocês gostam vocês querem trabalhar com mesas, né? Que nem a Odete trabalha com a mesa, que nem a Lu trabalha com a mesa. Isso vai ser de um auxílio imenso. Vocês vão poder utilizar em terapias, em projetos para si mesmo. É a primeira mesa crística canalizada no mundo, primeira mesa do Cristo. Então, ela é uma mesa toda divina, toda trabalhada, todos os detalhes dela vão ser trabalhados para vocês poderem se utilizar disso com a maior vibração e a maior essência, tudo bem? A Lea Nazaré pergunta onde estão os vídeos anteriores dos mestres. Olha, Lea, assim, acessa o canal Comando da Luz, então vai um pouquinho para baixo, clica ali na carinha do Davi e vai rolando para baixo, tu vai achar um título, Entendendo a Espiritualidade. Lá vão estar todos os vídeos dos mestres. Eu sempre procuro compartilhar essa playlist nos grupos para o pessoal entender. Se vocês acessarem o canal, vocês vão ver que na página inicial do canal vai ter vários tipos de vídeo diferentes, separadinhos. Então vai ter cortes dos vídeos, canalizações, vai ter Entendendo a Espiritualidade, playlist de estudos espirituais, vai ter o livro do Enoch, audiobook. Por quê? Por que está separado? Para vocês facilitarem. Eu quero entrar, eu quero ver uma canalização de Sananda. Vocês vão entrar, ali vai estar canalizações. Ali vocês vão achar a canalização de Sananda. Vocês vão entendendo a espiritualidade, ali vai estar o entendimento dos mestres, ali vai estar a vibração dos mestres, vai ser a partir daquilo ali. Então, sempre procurem acessar o canal, não só ver os vídeos, acessem o canal. Tem bastante conteúdo, bastante vibrações, acho que vai ser muito legal para todo mundo que está participando de ter esse entendimento, porque o canal ele é repleto de conteúdo. Aqui no Comando da Luz a gente busca sempre trazer esse conteúdo, e eu acho isso muito importante, porque quando a gente traz esse conteúdo, a gente está proporcionando com que vocês se desvendem também, é um trabalho para vocês, e a gente agradece muito quando as pessoas observam, dão like, comentem. Então não esqueçam, deixem o like, compartilhem essa live para as pessoas que não sabem quem são o Mestre Lanto e o Mestre Confúcio, porque elas vão receber essa energia, vão ter esse entendimento e vão ampliar a espiritualidade delas. Isso que eu acho que é essencialmente o mais importante. Então, dados esses recados iniciais, eu gostaria de começar com vocês aqui o conteúdo. Vou botar aqui tradicionalmente na tela, eu prefiro botar assim. Vamos começar mostrando aqui para vocês, então, o mestre Confúcio. E por que, Pedro, que hoje nós temos dois mestres? Bom, o mestre Confúcio é o atual Chöhan. Chöhan é o nome que nós colocamos para os mestres dos raios, né? Então, ele é o atual mestre do raio dourado, certo? Raio que a gente está trabalhando hoje. Então, o mestre Confúcio é o atual mestre ascensionado que lida com esse raio. Esse mestre ascensionado, por que ele é um mestre ascensionado? Porque ele teve todo o trabalho da espiritualidade, ele saiu, limpou todos os karmas, teve o entendimento do amor, teve o equilíbrio, e por isso ele ascensionou, ele foi para uma camada espiritual mais elevada, vibrando com maior luz, maior intensidade. E isso possibilitou com que ele ascensionasse. Pedro, eu posso virar um mestre ascensionado? Com certeza. Todos os mestrinhos e mestrinhas que estão aqui na live podem se tornar, sim, mestres ascensionados. Podem, sim, trabalhar com essa vibração da ascensão. Só que, para vocês trabalharem com essa vibração da ascensão, para vocês se tornarem mestres ascensionados, vocês têm que transmutar todos os karmas, retirar essas energias negativas, retirar essas vibrações negativas. E isso vai acabar originando no processo de ampliação das energias e, consequentemente, no processo de ascensão energética. Tudo bem? Então, quando vocês trabalham o seu próprio ser, vocês não estão simplesmente trabalhando o ser de vocês. Vocês estão ampliando a energia de vocês e encaminhando-se para a ascensão. A ascensão, quem que rege a ascensão? Se vocês já viram os vídeos anteriores, vocês vão ver que o raio branco rege a ascensão. Então, o raio branco é um raio muito elevado, de uma energia muito elevada, porque ele rege a ascensão. Então, todos os estudantes, né, eles usam essa palavra, todos os estudantes da espiritualidade que buscam a ascensão, buscam o raio branco. Tá, Pedro, mas e os estudantes que estudam espiritualidade? O que eles buscam no raio dourado?
Muitos de vocês podem dizer, talvez, prosperidade, e de fato não tá errado. A prosperidade também é essencial dentro desse processo. Mas o raio dourado, ele é principalmente o raio da sabedoria. Então, quando nós precisamos de um conhecimento, de um entendimento, o raio dourado se faz presente através do conhecimento da sabedoria. E, por ser um raio que rege a sabedoria, vocês vão ver a função do mestre Lanto e do mestre Confúcio. Por que eles ganharam esse raio? Bom, o mestre Confúcio, como vocês podem estar vendo aí, é o Shohan, é o mestre, é o regente deste raio dourado. Então vocês podem ver toda a energia dele e tudo mais. O mestre Confúcio, anteriormente, foi Confúcio. Não sei se algum de vocês conhece o Confúcio, podem colocar aí, mas o Confúcio foi um mestre na época chinesa, no passado chinês, nas dinastias passadas da China, que criou uma filosofia de vida, eu não diria religião, mas uma filosofia de vida chamada confucionismo. Eu garanto que muitos de vocês já devem ter ouvido falar no processo do confucionismo. Confucionismo, isso, confucionismo. Então, o confucionismo, ele é um entendimento da vida, uma filosofia da vida, que foi trazido pelo mestre Confúcio há muito tempo atrás na China como um ser encarnado. Então, o Confúcio que nós conhecemos do Raio Dourado já foi Confúcio que está nos livros de história. Se vocês pesquisarem depois no Wikipedia, vocês vão ver, Confúcio foi um ser que existiu e foi um ser que trabalhou uma filosofia de vida que buscava algumas bases que a gente vai trabalhar mais para frente, tudo bem? Então esse é o mestre Confúcio, atual Shohan do Raio Dourado. Essa daqui é a imagem das pinturas do passado que nós temos do Confúcio do passado, do Confúcio que viveu aqui, encarnou aqui, esteve aqui. Esse Confúcio, ele passou muito tempo atrás na China, ele sempre buscou o entendimento, sempre estudou muito desde pequeno, e ele conheceu o mestre Lao Tse, que foi o mestre responsável por escrever uma outra religião que se chama Taoísmo. Muitos de vocês podem não conhecer tanto o confucionismo e o taoísmo porque eles são mais populares no Oriente. Mas elas são religiões bases no Oriente e são muito famosas. Boa parte da China, inclusive, a boa parte das pessoas da China crê no confucionismo ou no taoísmo, é muito forte. O taoísmo, ele é uma abordagem mais espiritual da vida. Busca o entendimento do yin e yang, aquele símbolo que a gente vê do yin e do yang, sabe? Bem famoso. Ele é um símbolo taoísta. Então, ele sempre foi utilizado, mas ele é essencialmente um símbolo taoísta. Então, ele busca o entendimento da espiritualidade como equilíbrio sagrado. O confucionismo, trazido pelo mestre Confúcio, ele conheceu o Lao Tse, depois de já ter escrito boa parte dos registros do taoísmo, e ele entendeu o taoísmo, mas ele resolveu ter uma abordagem mais física, menos espiritual da realidade, e criou o confucionismo. Então, o confucionismo é mais um modo de viver aqui na Terra. E o taoísmo é mais uma espiritualidade, um modo de se espiritualizar. Mas, de forma nenhuma, o confucionismo deixa a espiritualidade de lado. Dentro do entendimento do confucionismo, dessa ideologia trazida por Confúcio, nós temos as bases como a família. Então, a família é essencial para a espiritualidade. Nós temos o entendimento não de um Deus, como se tinha, por exemplo, na igreja, de um ser específico, mas de um todo. Então, um Deus que representa o todo. Não se tem templos confucionistas, não se tem mestres no sentido clerical, né? Não se tem bispos confucionistas, não se tem estrutura religiosa, mas se tem o entendimento e pessoas que passam esse entendimento. Então, o Confúcio, ele era um ser muito esperto, ele passou essa filosofia de vida da prosperidade, da sabedoria, do equilíbrio para muitos seres. E depois de todo esse aprendizado que ele recebeu de várias vidas, ele teve essa filosofia, ele trabalhou, inclusive, em pequenos reinados na região da China, mas acabou sendo expulso, porque ele vibrava muito na sabedoria e no certo pelo certo. E isso irritava muitos poderosos da época. Então ele foi expulso das suas funções públicas e ele resolveu se retirar e focar somente nessa vida mais filosófica.
Quando ele faleceu, se estimava que existiam mais ou menos 3.000 pessoas que seguiam os preceitos confucionistas. Então, foi sim uma filosofia de vida muito influente, muito importante, que até hoje é importante, e Confúcio, por causa de todo o seu conhecimento, do seu entendimento da espiritualidade e coisas do tipo, ele conseguiu ascensionar nessa vida. Então não se tem muitos registros de vidas posteriores ou anteriores dele, porque essa foi uma vida chave para o entendimento da espiritualidade do próprio Confúcio. Porém, ele passou muito tempo em outras vidas menores, até que ele conseguiu a permissão de ser o Shohan do Raio Dourado, ou seja, de assumir essa posição de mestre do Raio Dourado. Tudo bem? Eu vou ler para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu expliquei até agora sobre essa questão do Confúcio. Eu sei que não é muito fácil, é uma filosofia, então é uma coisa um pouco mais complexa, mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir colocando, eu vou respondendo na medida do possível, tudo bem? O Ellison botou, escreve-se Shohan, que significa senhor ou mestre. Exatamente. E essas são terminologias que no geral se prefere usar, porque elas têm um significado mais abrangente da espiritualidade. Então, por exemplo, em vez de eu chamar vocês de alunos, que aluno significa o não iluminado, né? Eu chamo vocês de chelas, que tem a mesma conotação, só que não com a negatividade da fala sem luz. Então, aluno é como se eu estivesse falando que vocês são sem luz. Eu chamo de vocês de chelas, é uma forma de respeito. Se vocês chamam os mestres de Shohans, é uma forma de respeito também, entendeu? Lea Nazaré. Me informa, por favor, como eu faço para saber quem são os mestres, meu anjo da guarda, meus guias espirituais. Amada, assim, ó. Para você saber quem são os mestres regentes, a gente tem uma aula específica na Escola Comando da Luz que explica como vocês vão saber as influências dos mestres regentes na vida de vocês. Mas todo indivíduo que está na Terra tem todos os seres ao redor deles. Tanto que o raio, se vocês forem numa live do Comandante Atom e fizerem uma contribuição no Superchat, o Comandante Atom tende a dizer o raio de vocês naquele momento. Por quê? Porque o nosso raio vai mudando durante a vida. Nós vamos mudando as nossas ambições. Ele não é uma determinação fixa. Nós trabalhamos com todos os raios. Então, essa preocupação de qual raio é muito abrangente. O raio de vocês, o mestre de vocês, os guias de vocês vão ser baseados no que vocês sentem no coração. Então, se vocês olham uma foto do mestre Confúcio e vocês se sentem bem, vibrem através dele. Vibrem. Vibrem esse amor, essa paz, porque ele vai estar auxiliando vocês. Se vocês vibrarem de coração, ele vai estar ali com vocês. Se vocês vibrarem de todo o amor, ele vai estar ali com vocês. Então, vibrem esse amor, vibrem essa energia. Vibrem. Vibrem o raio dourado. Utilizem o raio dourado na vida de vocês para trazer sabedoria, para trazer prosperidade, para trazer toda essa energia de equilíbrio que o raio dourado traz. O raio dourado é essa energia de equilíbrio. Vejo que não tem nenhuma dúvida sobre a questão do Confúcio, então eu vou seguindo. Tudo bem? Sempre que vocês tiverem dúvida durante a live, vocês podem pedir, tudo bem? E se tu tá vendo depois e quiser comentar, eu volto eventualmente no chat para responder algumas dúvidas que vocês podem ter tido posteriormente, tudo bem? Então, o entendimento dessa questão do confucionismo é muito importante. Por quê? Porque o confucionismo, o taoísmo e o budismo são religiões muito influentes no Oriente, que o Ocidente não tem tanto contato. O budismo até se tem mais contato, mas não se tem tanto contato no Ocidente. E o processo de anexação dos conhecimentos do Oriente com o Ocidente foi muito importante para a espiritualidade como nós temos hoje. Porque muitos conhecimentos do Oriente nós ficamos fechados por muito tempo. Muito fechados. E isso por causa da religião católica, que por muito tempo aqui nessa região ocidental bloqueou muitos entendimentos. O Oriente não teve isso. E, portanto, ele pôde se desenvolver em várias questões da espiritualidade. O entendimento que nós temos dos chakras, o entendimento que nós temos do reiki, todos esses entendimentos vieram dessa parte oriental. E o confucionismo, o taoísmo, o budismo trouxeram muito disso para cá, fizeram essa ponte. Então foi essencial para o entendimento que nós temos hoje. A meditação, a prática meditativa, lá para eles, esses conhecimentos, eles são padrões. Por mais que eu não siga uma religião normal, eu entendo o que são os chakras. Eu entendo o que é o budismo. Eu entendo o que são os espíritos. Lá é muito comum. Eles têm essa presença dos espíritos muito forte. Então, para eles, não é algo muito fora. Não é algo muito fora da realidade. Aqui, por causa dessa carga católica,
por causa dessa carga que nós tivemos por muito tempo, acabou que esse conhecimento não é de cunho geral. As pessoas não acreditam nos espíritos. E lá, por causa de um outro entendimento da realidade, isso é muito mais comum. E isso é muito importante, porque se tem nos próprios mangás, nas próprias animações japonesas, a presença dos espíritos, da espiritualidade, muitas vezes de uma forma muito mais pura do que a gente tem aqui. Não sei se vocês já chegaram a ver o filme Viagem de Chihiro. Esse filme é famosíssimo, foi exposto em vários lugares e ele demonstra toda a questão dos espíritos indo num lugar para comer, né? Eram espíritos que iam num lugar para comer. E cada um dos espíritos tinha vícios. E quando eles se curavam desses vícios, eles se tornavam seres puros. Isso é uma animação japonesa infantil que ganhou um Oscar. Pô, se essa animação fosse feita mais para cá, muito provavelmente a gente não tivesse esse entendimento. Isso foi feito muito tempo atrás. Recentemente, a região ocidental tem se aberto muito mais para isso. Não sei se vocês já chegaram a ver, mas tem filmes muito bons que foram lançados. Aquele filme Soul, que é Alma em inglês, Soul, que foi lançado pela Pixar. É fantástico. Mostra todo o mundo espiritual de uma forma lúdica, mas de uma forma muito interessante. O filme Raya e o Último Dragão, fantástico também. Mostra os dragões de uma forma muito pura, muito próxima da realidade. Mas aí que tá, esses filmes, isso tudo é muito novo para cá, para o Ocidente. Lá no Oriente, isso já existia há muito tempo. Por quê? Por causa da cultura religiosa diferente que eles têm. Então, olha como uma cultura modifica. As crianças lá leem esses livros, essas histórias, com a presença dos espíritos, dos seres, e o conhecimento espiritual abrange. Então, se vocês têm a possibilidade de com os filhos, irmãos mais novos, qualquer pessoa da família de vocês que seja um pouco mais jovem, que tenha a criança interior ainda a ser trabalhada, apresentem esse conteúdo mais espiritual. É nessa fase que eles pegam isso. É nessa fase que nós recebemos esse tipo de informação. Mostrem de uma forma positiva, não a espiritualidade do obsessor, não filme de terror, porque eu vejo muito. Olha como nossa realidade às vezes é um pouco alterada. É muito comum tu ver crianças gostando de filmes de terror, que fala da freira assustadora, que fala do bicho assustador, que fala do boneco assassino, mas a gente não tem a cultura de mostrar os espíritos de luz que trabalham com nós, porque isso dá medo. Estranho, né? Curioso, né? Que os espíritos de luz dá medo. Trabalhar com reencarnação é muito esquisito. Agora, tu mostrar uma freira, um ser negativo ali, aí é tranquilo. Então, mudem essa realidade, mudem isso. Transformem a realidade na espiritualidade. As crianças entendem muito mais do que a gente acha que entende. Muito mais. A gente tem que trazer, porque quando a gente nasce, a gente está com memórias, mesmo que inconsciente, da onde? De onde a gente estava. E onde é que a gente estava? No mundo espiritual. Então, se eu trago esses conteúdos, essa vibração ressoa em mim. Ressoa em mim. Entendeu? Deixa eu ver aqui os comentários. Se tiverem dúvidas, podem ir perguntando. Conhecimentos. Lembrem de compartilhar a live. Eu acho muito importante. Tudo bem, pessoal? Para poder ampliar as pessoas que estão recebendo esse conhecimento. Ali o Takode falou. Ponyo também é uma grande animação japonesa. Eu diria assim, ó, existe um estúdio no Japão chamado Estúdio Ghibli, que fez A Viagem de Chihiro, que fez Ponyo, que fez A Casa Viajante. É um estúdio sensacional. É um estúdio que todas as obras, quase todas, né, não sei mais hoje, mas a maioria das obras deles foram canalizadas, praticamente. O Ellison falou, Soul é fantástico. É fantástico. É uma obra de arte, é um entendimento e mostra o amar a vida. Mostra que nós devemos valorizar, porque nessa história é um espírito perdido buscando qual que é o objetivo da vida dele. E ele, quando num corpo aqui na Terra, ele percebe que tudo é legal. Comer pizza é o objetivo da vida dele. Tocar piano é o objetivo da vida dele. Viver é o objetivo da vida dele. Vibrar é o objetivo da vida dele. Amar é o objetivo da vida dele. Uma vez eu ouvi o comandante falar, e essa fala é essencial. Qual é o objetivo mais nobre que o pai pode dar para nós? Derrotar um dragão? Negativo? Não.
O objetivo mais nobre que Deus pode nos dar para nós é amar. Amar tudo. Amar a água, amar o cristal, amar o outro, se amar. Esse é o objetivo mais nobre. Se o teu objetivo é amar, sinta-se honrado porque tu recebeu o objetivo mais nobre, que é viver a vida em paz e amar. Então, a busca incessante por objetivo nos ofusca da realidade, que é o quê? Nós devemos vibrar o amor. E isso os mestres do raio dourado trazem. A sabedoria é o quê? O que é o raio dourado? É a sabedoria. O que é a sabedoria? É trazer para a Terra esse conhecimento de que nós somos um, de que o amor é a maior verdade. Isso é sabedoria. Sabedoria não é contar 2 mais 2 igual a 4. Isso daí é conhecimento. Sabedoria é entender como lidar com as pessoas, como ser diplomático, amoroso, como respeitar o outro. Isso é sabedoria, isso é raio dourado. Isso é prosperidade de fato. E o confucionismo traz muito isso no seu cerne de entendimento. Tudo bem? Então, continuando aqui, gratidão aí pelas contribuições do pessoal. O mestre Confúcio, como eu sempre falei para vocês, o mestre Confúcio, assim como os demais mestres, tem uma chama gêmea. A chama gêmea do mestre Confúcio, deixa eu botar maior para vocês aqui, é Soxi. Ela também é uma mestra que atua no raio dourado. Mestra linda, fantástica, e ela também atua no raio dourado. Então, se um dia vocês precisarem dar auxílio para ter sabedoria para lidar para situações, para ter equilíbrio para lidar com as situações, eu tô muito desequilibrado, tô com muita raiva. Traz o raio dourado na tua vida. Eu não sei o que fazer, eu tô sem energia, durante o dia eu tô muito cansado. Traz o raio dourado para tua vida. Minha vibração tá muito... Traz o raio dourado. E vocês podem pedir auxílio tanto do mestre Confúcio quanto da mestra Soxi, que é o complemento divino. É a chama gêmea do mestre Confúcio, que também ascensionou e hoje trabalha com o raio dourado. Então tragam essa vibração do raio dourado. Saibam que quando nós nos referimos ao raio dourado, ele tem uma importância muito grande. Muito grande. Porque conhecimento sem sabedoria muitas vezes se transforma em ego. Então, muito conhecer, muito ler, muito buscar isso daqui, sem saber usar, sem ter a sabedoria para quando usar, como usar, com quem usar, muitas vezes se transforma num puro ego. Muitas vezes o conhecimento se torna inútil. Então, o que o raio dourado faz? Ele traz aplicabilidade para aquilo que você conhece. Eu posso ser um baita professor de estatística, mas se eu não sei para que uma estatística serve, eu só vou saber montar a estatística. Eu não vou saber aplicar ela na realidade. Então, se alguém chega para mim e pede que quer uma estatística para X, eu não vou saber aplicar. Eu não vou ter sabedoria para o que botar naquele gráfico. Não vou ter sabedoria para o que a pessoa quer, o que ela quer ver naquele gráfico. Da mesma forma é a vida. Vou fazer um exercício aqui com vocês. Vamos supor que vocês tivessem um filho agora, bem pequeno, uns 3 anos de idade. Se ele chegasse para vocês, perguntando do mundo espiritual, vocês teriam a sabedoria para trazer o mundo espiritual de uma forma lúdica para ele? Ou vocês teriam só o conhecimento? Eu sei que é o mundo espiritual, tem as camadas espirituais, tem os mestres. Tá, e como é que tu vai explicar para essa criança? Como é que tu vai trazer? Essa sabedoria é o que os mestres têm conosco. Porque quando tu precisa de uma informação, o mestre muitas vezes não chega e fala, é isso, isso, isso. Ele traz algo que tu vai desvendar. Ele traz algo que vai ser incrementado no futuro. Por quê? Porque ele tem que ter sabedoria que se ele explicasse o que ele sabe, muito provavelmente tu não ia entender. Então, tu tem que ter a sabedoria para explicar o que a criança consegue entender. Então façam esse exercício. Beleza, eu tô sabendo aqui... estudei 33 livros. Vamos ver se eu sei na prática isso daí? Finge que tu tá explicando para uma criança. Tu soube explicar todo o teu conhecimento para uma criança? Então muitas vezes está faltando sabedoria de como construir esse conhecimento na prática. A espiritualidade é isso.
Porque a espiritualidade ela é uma coisa simples. Ela é toda muito estruturada pelo nosso Pai, então ela é perfeita, mas ela tem que ser trazida do modo simples, para ressoar não necessariamente aqui, mas aqui. E é isso que a sabedoria traz. Isso que a sabedoria traz. Ela não traz o ego do conhecimento, ela traz o equilíbrio da sabedoria. Tudo bem? Então, a nossa mestra Soxi traz muito isso, esse equilíbrio, esse ensinar. E como ela é o feminino, então ela traz esse equilíbrio e essa sabedoria nos sentimentos. Pô, outra coisa importante, sabedoria nos sentimentos. O que eu tô sentindo, como que eu tô sentindo. Tem que ter sabedoria para lidar com os sentimentos. Porque se eu pego e estouro com todo mundo, eu não tô tendo sabedoria. Mas se eu retenho esse sentimento para mim, eu também não tô tendo sabedoria. Eu não tô conversando sobre o que eu tô sentindo. Eu não tô criando o canal do meio termo, não. Então eu não estou tendo a sabedoria do equilíbrio. E o equilíbrio, ele é essencial. Por quê? O raio dourado, ele é o raio central da chamatrina. Chamatrina é o representante da essência divina, né? Então nós temos as vibrações do divino na chamatrina. E a central dela é o raio dourado. Por quê? Porque é o equilíbrio, é a sabedoria de equilibrar o amor da chama com o poder da chama. Então eu tenho o poder, a luz azul, o poder e o amor. E como que eu equilibro isso? Com sabedoria. Esse é o raio dourado. Equilibrar as partes. Tudo bem? E agora o mestre Lanto. Existe uma confusão muito grande porque se acredita que o mestre Lanto é o mestre do raio dourado. Ele também é, mas ele era. Então, até 1956, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu não vou ter aqui. Até 1956, o mestre Kutume, que no futuro eu vou fazer uma live só dele, porque ele foi para um cargo diferente. O mestre Kutume era o mestre do raio dourado, até 1956. Em 1956, quem ganhou esse posto foi o mestre Lanto. E, recentemente, o mestre Lanto passou esse posto para o mestre Confúcio, porque o mestre Lanto assumiu outra faceta. Mas o mestre Lanto continua trabalhando com o raio dourado. Então vocês podem sim pedir auxílio do mestre Lanto para aplicar o raio dourado na vida de vocês. Não tem problema nenhum. Tudo bem? Então o mestre Lanto, eu vou explicar um pouquinho para vocês. O mestre Lanto se tem registro de vidas passadas mais antigas dele. Ele, como a maioria dos mestres, estava em Lemúria e estava em Atlântida. E quando houve o afundar dos continentes, assim como os outros mestres que eu já citei, que levaram as chamas para continentes específicos, o mestre Lanto, ele levou o seu conhecimento para o Oriente, para a China. E lá ele trouxe um dos seus principais conhecimentos enquanto mago na época de Atlântida, em Lemúria, que é o poder da precipitação. O que é o poder... Deixa eu botar maior aqui para vocês. O que é o poder da precipitação? O que é esse conhecimento que o mestre Lanto tinha? O mestre Lanto, ele era um dos seres iniciados nos principais templos divinos lá na época. E o mestre Lanto, ele foi um dos principais mestres porque ele entendeu o poder da precipitação, que é o quê? A precipitação é pegar da fonte divina, Deus, aquilo que nós precisamos e materializar. É o que nós chamamos, é um pouco do que nós chamamos hoje de cocriação ou criação, que é o que a Lu fez numa das lives dela, que assim, você imagina uma borboleta e vê quanto tempo você demora para criar essa borboleta. Esse é o poder da precipitação. Quanto tempo você leva para transformar as nuvens, que é a essência divina, em chuva. Por isso que precipita. E era um conhecimento alquímico muito grande. Lanto era um mestre alquimista muito divino. E esse conhecimento alquímico era essencial, que era precipitar aquilo que eu preciso, aquela ferramenta que eu necessito. Isso é muito importante. Então, esse mestre trouxe esse conhecimento, ele foi um mestre e trouxe esse conhecimento para a região do Oriente. E lá ele conseguiu adaptar para essa nova realidade da raça humana. Porque era muito mais fácil ele ter esse conhecimento, essa aplicabilidade em Atlântida, na Lemúria, mas agora com uma nova geração de seres, uma nova raça humana, ele precisava adaptar.
E ele adaptou isso através de uma coisa chamada verbo divino, que é o poder da palavra. Então, quando eu falo, eu estou usando o poder da precipitação. Então, quando eu falo eu sou luz, eu estou me precipitando em luz. Da mesma forma, quando eu falo para o outro que ele é um ser negativo, o que eu estou jogando? O que eu estou precipitando? Estou precipitando que ele é um ser negativo. Eu estou pegando da fonte, olha o meu poder. Estou pegando da fonte e jogando nele que ele é um ser negativo. Isso vira um julgamento. Por isso que o julgamento ele é tão negativo e ele nos impede da ascensão. Porque nós somos seres tão poderosos que quando nós julgamos, nós rotulamos. E quando nós rotulamos, nós fazemos o outro ser voltar passos para trás. E isso não é o que a gente quer aqui. Eu, no Comando da Luz, não julgo vocês. Independente dos estágios de conhecimento, vocês são luz. Olha o poder que eu usei agora. Vocês são luz. Vamos pegar essa egrégora que está aqui. Vamos fazer um exercício. Falem nesse exato momento. Todas as pessoas que estão na live comigo são luz. Vamos falar. Todas as pessoas, 3 vezes. Todas as pessoas que estão na live comigo são luz. Todas as pessoas que estão na live comigo são luz. Todas as pessoas que estão na live comigo são luz. Agora vamos fazer junto também. Todas as pessoas que estão na live comigo são o raio dourado. Todo mundo? Todas as pessoas que estão na live comigo são o raio dourado. Todas as pessoas que estão na live comigo são o raio dourado. Todas as pessoas que estão na live comigo são o raio dourado. O que nós fizemos agora? Precipitamos que todos que estão na live conosco são o raio dourado. E quem que tinha a maestria disso era o mestre Lanto. Entendeu? Então ele teve essa maestria, e agora eu vou explicar um pouquinho da próxima vida dele. Ele viveu, depois dessa vida na Lemúria e na Atlântida, ele viveu como o imperador Huangdi, ou Huangti, com T. Vocês podem encontrar por aí também esse nome. Esse imperador também é chamado o Imperador Amarelo, olha só. Olha só como a vida como o pai nunca é coincidência, né? Porque ele foi um dos principais imperadores da época antiga da China. Os principais imperadores, e olha que interessante. Huangdi foi um dos principais seres que trouxe as bases para o taoísmo, que depois inspirou o confucionismo. Ou seja, olha os mestres aqui, ó. E ele foi um dos principais responsáveis por trazer o conhecimento que nós temos hoje da medicina oriental chinesa. Por quê? Porque ele canalizou, ele foi um grande imperador e ele canalizou. Então, conhecimentos que nós temos hoje, como acupuntura, o Huangdi canalizou. Agora eu esqueci o nome dessa técnica. Mas a técnica das moedas, o I Ching, ele canalizou, ele trouxe. A maioria das técnicas de medicina oriental que nós temos hoje, ele trouxe nos textos sagrados. Esses textos são até hoje utilizados como referência de medicina tradicional. E sabe por quê? Porque ele foi um dos principais seres, ele trabalhava com isso, e é tão forte isso hoje. Por quê? Porque esse mestre, há não sei quantos anos atrás, trouxe à tona esse conhecimento, que é o quê? Entender a doença antes de se tornar doença, que é o quê? Entender a energia da doença, porque hoje, na medicina ocidental que nós temos, nós tratamos. Vocês já perceberam isso? Nós não curamos. Nós só retiramos coisas negativas de um problema que já surgiu. Muitas vezes até amplificamos esse problema. E o que nós possibilitamos? Que o nosso corpo se trate. Então, quando eu tomo um paracetamol para aliviar a dor e tudo, eu estou aliviando a dor para o meu corpo poder trabalhar. Estou anestesiando ele para o meu corpo trabalhar. A maioria das doenças, quem trabalha é o meu corpo. Ele se autocura. Só que o que a medicina ocidental não faz? Ela não tira a energia negativa daquela doença, porque ela não sabe o que é a doença. Ela só sabe que a doença existe. É tipo ar. Ela não sabe o que é a doença, ela não sabe o que é aquela energia. E há não sei quantos anos atrás, esse que foi o Imperador Amarelo, Huangdi, já sabia e trouxe técnicas que curam isso.
Mas hoje nós sabemos por que disso, porque ele foi o mestre Lanto, ele já tinha esse conhecimento da precipitação. Ele já tinha, olha como é interessante. Ele já sabia que o verbo e o pensamento criavam. Então eles sabiam que as doenças, elas eram criações do verbo e do pensamento. E com isso ele conseguiria curar com técnicas não tradicionais da medicina atual. Mas que são tão eficientes que se eu for aqui na minha cidade hoje, eu vou encontrar alguém fazendo apometria. Eu vou encontrar alguém... Apometria não. Acupuntura. Eu vou encontrar alguém trabalhando com medicina. Cone chinês. Vou encontrar. E todos esses conhecimentos foram passados por esse senhor, que foi o mestre Lanto numa vida passada. Então, olha isso. Às vezes a gente tem a impressão de que nós estamos no estágio mais evoluído da nossa existência. Mas há muito tempo atrás esse cara sabia uma coisa que até hoje a ciência ainda não sabe. E até hoje os textos dele são usados como referência na medicina. Porque lá no Oriente, como eu falei, lá no Oriente, além das crianças terem maior cultura de contato com os espíritos, lá no Oriente, as pessoas têm maior contato com essa medicina alternativa. E elas definitivamente usam a medicina alternativa. Coisa que aqui é muito... Ah, mas não é médico, não é doutor. Lá, esses seres que trabalham com medicina oriental chinesa, de fato, são muito respeitados. Aqui, muitas vezes, a gente chama eles de charlatões. Então, olha a diferença energética. Olha a diferença energética. Esses seres, eles sabiam trabalhar sabedoria. Olha a importância do raio dourado. Olha a importância de se conectar também com o lado oriental, que muitas vezes a gente renega. Ah, tá muito longe, eu não quero saber. Japonês, chinês, não quero saber. A gente renega muitas vezes esse conhecimento que eles têm há muito tempo atrás. Olha só. Vou dar uma lida, se vocês tiverem algumas dúvidas sobre isso. Podem me mandando aqui, eu vou ver aqui os comentários, que eu vi que tem algumas perguntas. Sueli. Pedro, observo que você é um jovem, quase uma criança. Como você tem tanta certeza do que fala, tem tanto conhecimento? Oi, amada. A certeza, ela vem do nosso coração. O conhecimento, como eu falei, eu posso ter o conhecimento que for da história desses mestres. Se eu não sinto com o coração, se eu não tenho a sabedoria para passar para vocês, não importa. Mas eu sinto com o coração esses mestres. Eu sinto com o coração as informações que eu passo para vocês. Eu trago para vocês porque eu sinto que é a minha verdade, não necessariamente a verdade de vocês. Muitas vezes vocês vão ver o que eu tô falando e vão falar, não, isso é bobagem. Mestre? O que é mestre? Raio dourado? Bobagem. Mas se vocês deixarem isso entrar no coração de vocês sem preconceito, vocês vão ver que tem um fundo de verdade. E daí quando vocês verem que tem um fundo de verdade, vocês vão atrás, vão pesquisar um pouco mais. E quando vocês veem, vocês vão estar falando as mesmas coisas que eu, talvez. Ou não. A questão não é... Eu não tô aqui para convencer vocês da minha opinião. Eu tô aqui para vocês entenderem a minha verdade. Não convencer, mas entender. Saber o que é. Tudo bem? E ali o Ellison fala... a gente tem várias vidas, é verdade. A gente adquire conhecimento. Como eu falei, esse mestre, ele como imperador amarelo, trouxe todo esse conhecimento. Mas lá atrás ele já tinha passado por uma vida que ele entendia esse processo da doença. Isso é muito importante. Certo? Alguma dúvida? A Nath pergunta, Lemúria e Atlântida fundaram na mesma época. Amada, existem pessoas que falam que sim, existem pessoas que falam que não. Pelo que eu sei, nesse estágio, no dia 4/11/2021, sim, porque houve uma guerra entre a Lemúria e a Atlântida e eles implodiram o planeta, infelizmente. O Ellison fala, aqui tratamos o resultado e não a causa. A doença nasce na mente e o corpo é o órgão de impacto. Se tratarmos apenas o corpo, a doença não se vai. Exatamente o Ellison. E aqui no Ocidente, a gente tem um problema tão grande com isso, que é o quê? Porque lá eles têm todo esse conhecimento dessa parte mental, como que isso influencia, como que uma emoção influencia em todos os meus órgãos. E aqui não se tem tanto isso. Por isso que a gente vê mais depressão, vê mais doença com mais intensidade. Porque não se tem esse conhecimento, não se tem esse entendimento. Se tenta, por exemplo, uma pessoa está com depressão. A causa dela é o estágio mental aqui. Muitas vezes, eu não estou dizendo que não ajuda,
Mas muitas vezes a solução dos psicólogos, psiquiatras, é só dar o remédio e esperar que melhore. Conversa aí, toma um remédio. Sem ver que isso daí pode ter uma causa lá atrás, uma vivência lá atrás. E não só nessa vida, em várias outras. Psicólogos e psiquiatras que estão mais abertos para o entendimento da espiritualidade tendem a ter um sucesso maior. Porque eles não veem. É como se eu entendo só essa vida, é como se eu estivesse vendo com uma viseira. Então tem problemas ao meu redor que eu não vou conseguir enxergar no outro, ou em mim mesmo. Entendeu? Então, esse é o conhecimento que a medicina oriental pode trazer para conosco, né? Pode trazer toda essa vibração, toda essa luz. E o mestre Lanto e o mestre Confúcio vieram desse entendimento, vieram dessa vibração e trouxeram para nós muito disso. Através do quê? Do raio dourado. Do quê? Da sabedoria. Então, o raio dourado da sabedoria é essa sabedoria, de entender que não importa se eu tenho uma máquina gigante, não importa se eu tenho 1001 testes científicos, se eu não tenho a sabedoria para usar, eles não vão ser efetivos contra o problema. E o maior exemplo disso é a medicina oriental. Pô, para fazer acupuntura eu preciso de umas agulhas. E soluciona. Não é o conhecimento, não é a estrutura, é a sabedoria muitas vezes. E isso é muito importante, muito importante. Então o nosso querido amado mestre Lanto viveu essa vida como o Imperador Amarelo, trouxe muitos conhecimentos dessa época antiga. Se eu estiver sendo um pouco rápido, vocês podem conversar, perguntar sem problemas, tá bom? Trouxe a acupuntura, certo? Trouxe o I Ching, que é um dos principais oráculos usados no mundo hoje para saber dos processos. Então, se vocês um dia quiserem acharem algum profissional, eu tenho I Ching aqui em casa, eu sei tirar I Ching. Uma das principais técnicas de oráculo é o I Ching. De oráculo, de saber do futuro. É o I Ching. E é muito importante. E aqui é a região onde fica o templo desses mestres do raio dourado, que é a região de Royal Teton, nos Estados Unidos, que são essas montanhas com esse lago que é fantástico, essa vista é fantástica. Fica nos Estados Unidos e eles regem muitas das palestras e muitas das vibrações aí. É o templo da sabedoria. Então, se vocês sentirem no coração que vocês estão precisando de sabedoria para lidar com uma situação, estão precisando de um equilíbrio, antes de deitar, peçam aos mestres, ao mestre Confúcio, ao mestre Lanto, para auxiliarem vocês e vocês serem enviados para Royal Teton, nos Estados Unidos, para receberem essas vibrações. Tudo bem? Então aí é uma sugestão. E como eu sempre digo nas lives, um dia vamos reunir todo mundo e vamos em todos os templos etéricos do planetinha. Vai ser uma honra, né? E aqui uma outra imagem, vou botar só ela aqui para vocês, uma outra imagem do espaço. Olha que linda a formação das montanhas, esse lago fantástico. E normalmente se identifica ela como no meio desse V de montanhas ali no centro. Então fica ali. Vocês podem até ver que tem maior presença de luz ali, né? É essa essência que o raio da sabedoria traz para cada um de nós e aí onde fica esse espaço sagrado. Acho, inclusive, muito lindo a essência divina desse local. Deixa eu passar aqui para vocês. Então, esses aqui foram os espaços. Deixa eu botar a imagem do Mestre Lanto. Esse é o nosso amado Mestre Lanto. Depois dessa vida que ele teve como Imperador Amarelo, ele ascensionou, saiu desse processo, né? E até 1956, até que em 1956 ele se tornasse o Shohan do raio dourado. Depois ele passou para o nosso amado Mestre Confúcio. Então deu para entender por que eu quis explicar o Mestre Confúcio e o Mestre Lanto para vocês? Porque eles são complementares. Eles trouxeram o taoísmo, eles trouxeram o confucionismo. E uma coisa muito interessante de se falar é que o Buda que a gente conhece, o Siddhartha, né? O Buda, também trabalha com raio dourado. Olha só. Então toda essa vibração oriental está muito presente no raio dourado, muito presente no raio dourado. Então se vocês quiserem trabalhar esse lado, eu recomendo vocês utilizarem essas energias do raio dourado, que vai auxiliar cada um de vocês. Lógico, eu vou fazer uma live específica do raio dourado, vou mostrar todos os seres, porque tem muitos seres que trabalham. Como eu falei, até o próprio mestre Kutumi. Mas esses dois são que estão atuando mais diretamente. E, se vocês quiserem ter mais
conhecimento, vocês fazem projeção, vocês só querem se posicionar lá, antes de dormir vocês podem pedir para participar das palestras, das curas que acontecem no Templo da Sabedoria do Raio Dourado, com esses mestres lindos e maravilhosos. Tudo bem? Se ficou alguma dúvida agora, eu me disponho... Isso aí, curiosidade. Aqui, ó, deixa eu botar aqui para vocês. Royal Tettle fica em Wyoming, nos Estados Unidos. Exatamente. Wyoming, Estados Unidos. É um local lindo. E se vocês um dia tiverem a oportunidade de ver, de vivenciar, eu recomendo porque é um local maravilhoso. Tudo bem? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida aí, vocês podem colocar no chat aqui do lado. E eu vou preparar vocês. Peço que vocês busquem a aguinha de vocês, que agora nós vamos fazer um decreto do raio dourado. Ah, sempre tem, né? Sempre tem um decreto do raio dourado, sempre tem um decreto dos raios. E reforçando, vou esperar vocês para vocês pegarem água, daí vocês me dão um ok. Reforçando, nós temos a escola, que vai trazer muito conhecimento de vocês, dos mestres, tudo bem? Nós temos agora o curso, dia 27/11, o curso da mesa crística, para vocês utilizarem nas terapias, utilizarem nos processos, vai ser essencial, vocês vão ter muito conhecimento. Acessem, se inscrevam pelo telefone, vai estar na descrição também. Primeira mesa crística do mundo, muito importante. E domingo agora nós vamos ter uma super live do Amor Universal, com toda a egrégora do Comando da Luz aí trabalhando para trazer todo esse amor para vocês, com muita sabedoria do Raio Dourado, com certeza. Uma dica importante também, vale frisar, o mestre Lanto gosta muito de trabalhar a questão da chama trina dentro do coração. Então, um exercício que vocês podem fazer é vocês se sentam em lótus, vocês visualizam a chama trina. Pegam uma imagem da internet, vejam, chama trina no coração de vocês, subindo do coração até a cabeça. Então vocês estão trazendo todo o amor de vocês para a ativação do lado espiritual, que é o coronário. E depois se imaginem envoltos de pura luz branca e dourada. Isso vai ser um exercício que vai conectar vocês diretamente com o Mestre Lanto e diretamente com os seres do raio dourado, tudo bem? É muito importante, de muita luz, e garanto que vocês vão gostar muito desse processo. Tudo bem? Então todos aí pegaram a água, me deem um ok. Eu tô com minha aguinha aqui, deixa eu tomar um gole. Sei que depois eu vou canalizar e tudo mais. A Érica comentou, o reiki é a imposição das mãos e a energia flui. Exatamente, porque é o quê? Nós somos um instrumento da espiritualidade. Nós somos uma ferramenta. Mas é a ferramenta mais simples que tem, porque é só sermos nós e trabalharmos. Então isso é muito louco. A medicina oriental chinesa fala isso há muito tempo. E só agora nós estamos trazendo isso para o Ocidente. Então olha a quantidade de sabedoria que eles têm. Olha a quantidade de raio dourado que tem lá. Uma curiosidade legal também que vale falar é que recentemente, há uns 30, 40 anos atrás, o mestre Lanto recebeu a permissão do divino para colocar um raio dourado acima de todas as universidades e instituições de ensino superior do mundo inteiro. Então, se vocês forem numa universidade, se vocês forem em um desses locais e quiserem se conectar com o raio dourado, ele vai estar muito presente. Por quê? Por que Lanto fez isso? Para as pessoas que cursassem nesse estágio, um ensino superior, elas pudessem acessar a verdadeira sabedoria do conhecimento que elas estão tendo. Isso é muito, muito importante frisar para vocês. E, na época, inclusive, o mestre Confúcio acreditava que todo mundo que queria ter um ensino formal deveria de ter. Há muito tempo atrás, hein? Lá na China antiga. Então, eles sempre trabalharam com essa questão do conhecimento e da sabedoria, e hoje, até hoje, trabalham em universidades, em locais, para trazer essa sabedoria para as pessoas, tudo bem? Isso é muito importante. Isso é de uma luz imensa. Então, sei que falei bastante hoje tinha bastante coisa para passar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, compartilhem a live depois para quem não entende sobre essa questão. E se ficou qualquer dúvida depois do decreto, vocês podem mandar durante ou agora mesmo, e depois do decreto eu vou tirar, tá bom? Se tem dúvida como usar o raio dourado, o que fazer, enfim, podem enviar que eu vou fazer com vocês, tudo bem? Então nós vamos começar o decreto. Peço que vocês inspirem fundo, expirem
coluna ereta. Se vocês estiverem deitados, tirem o travesseiro para deixar a coluna ereta, tudo bem? Inspirem, expirem, sintam as vibrações através do ser de vocês. Sintam a energia divina, canalizando em cada célula. E peçam, em nome da amada presença Eu Sou, em nome dos amados mestres do raio dourado, em nome do amado mestre Lanto e Confúcio, em nome do amado mestre Kuthumi, em nome da energia sagrada da sabedoria, de Deus Pai e Mãe, e de todas as vibrações da chama trina sagrada em meu coração, eu peço que a vitória divina aconteça em minha vida, que eu seja vitorioso em todos os meus processos, que a sabedoria divina me ilumine, me trazendo o que for necessário para, nas dificuldades, eu ser a mais pura luz de meu Pai. Peço também que a vibração sagrada atinja todos os meus chakras, equilibrando e trazendo sabedoria, para que eles estejam sempre em harmonia e que eu possa desbloqueá-los com maior facilidade. Peço também a prosperidade em minha vida, para que tudo de luz, paz e amor seja abundante, para que a sabedoria me saiba me guiar para as melhores oportunidades e para que eu cumpra o desejo do Deus Pai. Eu agradeço por tudo que tenho aqui agora e hoje, e sou grato por tudo que terei. Peço ao Mestre Lanto que coloque a chama trina de meu coração interligada a todos os meus chakras, trazendo a evolução e a ascensão para o meu ser. Eu sou um ser de luz dourada. Eu sou a essência sempre amada. Eu sou um ser de luz dourada. Eu sou a essência sempre amada. Eu sou um ser de luz dourada. Eu sou a essência sempre amada. Assim é. Agora visualizem em cada parte do ser de vocês a irradiação dessa luz dourada. Visualizem a mão de vocês envolta em pura luz, como globos de luz dourada. Visualizem o terceiro olho de vocês pulsando em luz dourada. Raios de luz por todo o seu corpo. Em toda essa plenitude e sabedoria, peçam na graça divina aquilo que o seu coração mais quer agora. Peçam 3 vezes. Eu quero luz, eu quero paz, o que vocês quiserem. 3 vezes. Sintam que cada uma das palavras que vocês falaram se transforma em letras douradas. Se você quer amor, veja a palavra amor envolta em letras douradas, em vibrações douradas. Sinta tudo dourado, tudo é dourado, tudo é divino. Sinta essa vibração. Permita com que Mestre Lanto traga a sabedoria em cada ponto do seu ser. E nesse momento, cure seus dogmas,
Cure suas criações mentais, suas formas de pensamento negativas. Cure, pois o raio dourado retira todas elas do campo de vocês. Isso. Libertação e paz. E agora, com o poder sagrado da precipitação, vocês vão mentalizar, visualizar na mente de vocês aquilo que vocês mais desejam novamente. Visualizem, pode ser amor, pode ser a prosperidade, um trabalho, enfim, visualize isso e deixe a luz dourada transformar tudo no sonho de vocês em luz dourada. Olhe o carro de vocês que vocês querem todo dourado. Olhe o amor da vida de vocês todo dourado. O trabalho que vocês querem todo dourado. Olhem dourado, tudo dourado. E sintam que essa vibração precipitou e co-criou com a luz dourada aquilo que vocês desejam de coração. Pode ser uma cura. Olhem o órgão de vocês curado com luz dourada. E agradeça. Gratidão, gratidão e gratidão. Assim é. Saudações. Oi. Como vocês estão? Estão bem? Nossa. Ainda tem a partinha da água. Hoje eu estendi um pouquinho o decreto. Vocês peguem a água, põem no coração de vocês e digam: nessa água a luz dourada se manifesta. Nessa água a luz dourada se manifesta. Visualizem a luz dourada na água. Nessa água a luz dourada se manifesta. E daí, tomem. Coisa boa, aguinha é sempre bom. Eu vou mostrar para vocês, com um exemplo, o poder da precipitação. O mestre Lanto, com todo o conhecimento que ele teve da precipitação, se dizia que ele era tão dedicado aos decretos, às meditações, a vibrar essa luz dourada, que eventualmente do coração dele saiu uma luz dourada, que todos podiam ver. Então ele andava nos locais e todos viam uma luz dourada saindo do peito dele. De tão forte que foi a dedicação dele. Pode ser uma lenda, eu acredito que não tenha sido, mas mostra que quando nós queremos de todo o coração, aquilo se cria. E como que ele mostrou isso? Porque ele tinha o poder dessa precipitação. De o que ele queria surgia no físico, independente do que fosse. E a dedicação dele foi tanta que todo mundo podia ver a luz no coração dele dourada. Então usem o mestre Lanto de exemplo e vibrem no coração de vocês essa luz dourada. Vibrem tanto até todo mundo ver a luz dourada em vocês. Pode ser que as pessoas não vejam fisicamente, mas quando a pessoa fala: nossa, como você está amoroso, nossa, gratidão por tudo que você fez, nossa, você parece outra pessoa, você passa mensagens tão lindas. Nesse momento vocês saberão que todos estão vendo a luz dourada que existe no coração de vocês. Entenderam? Tomar aguinha aqui. E só agradecer a todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me pedir. Tudo bem? Que forte quase não volta. É isso aí, Wellington. Tem que sentir essa vibração com intensidade. Gratidão, Maria. Gratidão, Maria Cirlei. Gratidão, Maria Cavalcante. Várias Marias. E gratidão a todos, a Silvia, todas as vibrações, todos os seres que estão aqui. É uma honra estar aqui com vocês, com mais uma live, trazendo mais esse conhecimento. Eu sou grato a cada um de vocês. Reforço o convite para a Super Live, Amor Universal, vai ser nesse domingo. E eu só tenho a agradecer. Tudo bem? Gratidão a todos os seres de luz. Um beijo no coração de cada um.